Bom dia, ouvintes, bom dia você que está a caminho do trabalho, você que já está no trabalho, que todos nós tenhamos um dia maravilhoso. Bom dia, Pedro, bom dia, Marcos, agora eu tenho uma companhia aqui para falar com vocês, viu? Bom dia, Cleusa, bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar um pouquinho de astrologia também dentro do seu programa. Sim, então o programa hoje é de 1 hora, então a partir de hoje o programa é de 1 hora. Na segunda meia hora eu reservo para atender vocês. O telefone é 3171-0221, 3262-4490. Então hoje eu trouxe o Marcos, que ele vai fazer parte do programa também, a partir de agora. E ele fala sobre astrologia. Então, como eu trabalho com os números, então a minha área complementa, né? A gente ajuda a pessoa a se encontrar, né, Cleusa? Porque, na verdade, o mapa é isso. Porque no mapa numerológico, eu trabalho com a estrela da vida. Então, são 5 pontos que mostram o ser magnífico que veio para a Terra, mas também tem o contrário, tem um lado sombra. E muitas vezes a pessoa não consegue ser aquele ser bem-sucedido, aquele ser de luz que veio aqui com a sua tarefa por conta da inversão, por conta do lado sombra. Agora eu te pergunto, Marcos, esses dias, por que eu trouxe o Marcos para fazer parte? Porque muita gente me pergunta de astrologia, só que eu não entendo de astrologia, entendo de números. Então ela me perguntou que ela é muito confusa, muito avoada, porque ela tem a Lua em Escorpião. O que quer dizer isso? Até ela me perguntou, eu falei assim, pergunta para o Marcos, porque eu não entendo nada de astrologia. Vamos lá, a gente sempre associa a Lua com o lunático, né? Então a gente imagina que a Lua afeta a nossa mente, o nosso raciocínio. Isso para seres irracionais pode ser, mas nós somos seres racionais. No caso da astrologia, a Lua ela vai falar de humor e ela vai falar de emoção. Também como a gente vê a nossa mãe. Então, no caso de uma Lua em Escorpião, na verdade, emocionalmente, como ela é reservada, ela não gosta de se revelar, apesar dela ser como o planeta que rege Escorpião, que é Plutão. Então, ele tem aqueles momentos de retração, de querer ficar isolado, escondido, e tem aquele momento de explosão, porque o Plutão ele rege a guerra também. Então, assim, é muito comum quem tem Lua em Escorpião ser taxado de manipuladora, porque é uma característica do signo. Então, assim, são características que vai determinar como eu expresso a minha emoção. Justamente porque que ela abordou esse assunto, porque ela tem muita confusão com filhos. Então, provavelmente os filhos a veem com uma mãe manipuladora. Então foi isso que eu disse a ela, até porque na numerologia ela tem o número 6, e o número 6 dá mães polvo, né? Aquelas mães que quer tudo na mão dela, então ela quer controlar tudo. Quer controlar todo mundo. Então eu falei assim, vamos ver agora a Lua em Escorpião, o que traz. Então é exatamente isso, né? Isso, para não ficar muito confuso, a Lua rege basicamente a nossa relação emocional com os outros, como a gente expressa esse emocional, e a nossa relação com a nossa mãe. Então isso também vai ser demonstrado pela posição da Lua na casa e no signo. Então, falando sobre isso, Marcos, eu venho estudando bastante a criança interior, né? Que a criança, ela vem... por que vai para os vícios? Até eu estou dando o mapa de criança até 14 anos, junto com o mapa da mãe, porque no mapa numerológico dá para calcular em percentual qual o potencial que aquela criança tem para
se envolver com vícios. Na astrologia também dá para ver isso? Sim, dá para ver sim. Você consegue ver a posição de lua, tem a ver também com a regência de peixes dentro das casas, ver qual que vai afetar, como aquela pessoa vai fugir da realidade também. Então tudo isso é possível ver no mapa sim. Tem alguns signos que são mais suscetíveis a vícios do que outros. Então, normalmente isso a gente consegue ver no mapa da pessoa também. É que nem na numerologia. Então, uma pessoa que tem um potencial muito grande para a espiritualidade, ela pode inverter e ir para os vícios. A sensibilidade da pessoa vai influenciar isso. E o vício, como eu já expliquei aqui algumas vezes, é um amortecedor. Então, às vezes, aquela criança sensível, ela passa por grandes transtornos ali na infância, né, de pai e mãe. E quando ela, a partir dos 14 anos, então ela começa a experimentar e ver que aquilo amortece aquela dor. E aí é onde ela vai para o caminho do vício. Ela vai tentar fugir daquela realidade. Um caso comum, por exemplo, é do signo de peixes, que dependendo dos planetas localizados ou da posição que tiver no mapa, é um signo que é suscetível a querer fugir da realidade. E ele sempre vai fazer isso de alguma forma, seja se expressando através da arte, que é uma forma de você evitar, né? Modificar a sua realidade, né? Então a minha realidade é dura, eu preciso mudá-la. Então como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer através da arte, através da dança, através de uma interpretação sendo ator, porque daí eu vou teatro, viver outras vidas, ou através de vícios. Então por isso que sempre eu falo que tem 3 caminhos que pode tirar uma criança do caminho do vício. Primeiro a arte, que você disse, o esporte e também a religiosidade, o conhecimento. Sim, porque está tudo ligado. Porque aí se ele vai por este caminho, então ele não abre aquele potencial para o vício, né? Porque o que a gente vê, Marcos, nos meus atendimentos que eu vejo, e a gente vê aí nos noticiários, quantas famílias estão sofrendo pelo filho que pegou esse caminho do vício e não sabe o que fazer, né? Esse é um mecanismo complexo de combater, Cleusa, porque, na verdade, a pessoa procura uma forma de compensação. Então, uma droga, alguma coisa assim, o álcool, ele vai dar aquele prazer momentâneo, só que quando passa o efeito, você precisa sentir aquilo de novo. E se a pessoa não tem um preparo espiritual, não tem uma boa base, dificilmente ela consegue sair desse ciclo, um ciclo vicioso, né? E esse ciclo vicioso, muitas vezes, ele é aberto pela criança interior fragmentada. Então, esses fragmentos de alma criam subpersonalidades, múltiplas personalidades. E muitas vezes essas pessoas bipolar, elas têm esse fragmento de alma, porque às vezes aquela emoção foi tão grande na Alina, principalmente na idade entre 0 e 7 e 7 e 14, aquele momento foi de um impacto tão grande que aquela criança interior fica fragmentada. Então ali eu atendi aí uma pessoa esses dias que ela tem uma dificuldade enorme com os filhos, inclusive o filho mais velho está no vício. E a menina foi embora de casa e ela não sabe por quê, que ela é uma boa mãe. Aí vasculhando, aí foi buscando na criança interior dela, porque estava tudo lá. Ali, entre os 0 e os 7 anos dela, houve muito conflito entre os pais, houve a separação, a mãe abandonou, aí depois, com 10 anos, pegou de volta, depois abandonou de novo. Isso a mãe dela? A mãe dela. Aos 17 anos tornou a abandonar
E ela criou dentro dela um ódio muito grande por essa mãe, pelo abandono. Então ela desejou muito mal para a mãe, desejou que a mãe morresse, que ela era isso, que ela era aquilo. Mas assim, aquilo é dentro da criança dela. Aí depois que ela se tornou adulta, teve filhos, ela perdoou a mãe, já não... E ela achava que isso não tinha mais importância. Aí fazendo a terapia com ela, então ela voltou nessa idade e aí ela começou a falar os palavrões que ela usava para xingar a mãe, para amaldiçoar a mãe. Então isso ela estava recebendo desse filho mais velho, que é o que está com vício. Ele tratava ela igualzinha ela tratava a mãe dela. Então aí você vê a repetição. Que é o ciclo se renovando. Então esse ciclo vicioso vai repetindo, vem da mãe, passa para a filha, vai para a neta e vai passando, né? Que é por isso que se tem as constelações, aonde a gente trabalha esses emaranhados de família, né? Tentar resolver esse nó, né? Desfazer esse nó que a pessoa ficou. Porque senão fica nessa repetição desse círculo vicioso e vai perpetuando, né? Porque lá na Bíblia não diz honrai pai e mãe. Aí vai honrando, né? Você honra de uma forma negativa, né? Você passa aquele legado deles da mesma forma, só que invertido, de uma forma ruim, né? E isso daí é o que tem trazido muito sofrimento para famílias, muitos conflitos, tanto na parte de relacionamento afetivo, familiar, até no campo profissional, e também assim na parte financeira. Porque o pai e a mãe, e nós, imagine um triângulo aí, de 3 pontos. Então, de um lado é o pai, do outro lado é a mãe, em cima é você. Então, esses dois se uniram, fizeram ali o papel de Deus para trazer você para a vida, mas só que eles não conseguiram fazer a educação correta para esse filho. Então, nós temos que olhar para esse pai e mãe, porque eles deram a luz para nós. À medida que eu abençoo o meu pai e a minha mãe, a minha vida começa a prosperar. Porque a mãe, ela está ligada com o dinheiro, e o dinheiro é feminino. E o pai com o impulso da carreira, ação, né? Das conquistas. Então, isso daí, conforme a gente vai fazendo o mapa da pessoa, aí vai descobrindo. No mapa astral também tem como você descobrir esses conflitos? É bastante claro, viu, Cleusa? A forma como a Lua vai estar posicionada no mapa já vai indicar como essa pessoa enxerga a mãe dela. A forma como Saturno está posicionado no mapa, ou o Sol, no caso de alguns mapas, você já sabe a relação de pai e mãe. Você já sabe se eles se davam bem quando você nasceu, ou se eles tinham uma relação ruim quando você nasceu. Isso a gente já vê no mapa. Então ali você já vê que começa um problema antes da pessoa nascer. Começa na fecundação, né? Isso, porque ali no mapa a gente consegue verificar como que foi aquela gestação antes da pessoa nascer. Então ali você já vê se era uma gestação harmoniosa, se a pessoa teve problema, se teve algum tipo de aborto natural ou causado. Então isso dá para ver no mapa. Então isso é muito bom, porque aborto também é uma trava na vida financeira da pessoa. Porque os abortos ficam presos também no inconsciente da pessoa, né? Porque se o aborto foi causado, por exemplo, aquela criança já vem com uma situação de eu não era benquista, não era para eu nascer. Então aquilo já fica gravado dentro daquele feto, daquele serzinho. E aquilo ele vai carregar a vida toda. Aquela sensação de não pertencimento, aquela sensação de não aceitação, de os outros não me querem aqui.
Então isso vai desdobrar num monte de problema, inclusive financeiro. Sim, porque já vem tudo ali, como até eu faço um estudo sobre o que é a Terra, que eu sempre falo, que a Terra é um hospital-escola. Então, nós viemos aqui para ser esses seres grandiosos, iluminados. Mas como vem a inversão, então aonde começa essa inversão? Pela falta do afeto. Então, tira o A, fica afeto, né? Então, aquele serzinho que está começando a gestar, ele não recebe aquele amor que deveria ter sido recebido com alegria, porque ali no momento que a mãe vê que está grávida, ela já rejeita. Eu não queria essa criança, eu não podia ficar grávida agora. Então, já naquela célula embrionária, já é incutido ali a rejeição, né? Já vai ficando tudo registrado. É como você falou, né? As palavras que a gente profere ou que a gente reforça, aquilo vai criando uma energia, vai criando Sim, um padrão. Vai criando formas. Eu falo que às vezes a gente tem tantas formas orbitando, né, no nosso astral que e elas se alimentam do quê? Da nossa energia, né? Então, ali, se você cria uma forma de medo, ela vai se alimentar do quê? Do seu medo. Então, ela está sempre provocando medo para que ela tenha o próprio alimento dela. Para que ela cresça, né? Uma outra dúvida aqui que muitas pessoas às vezes perguntam, o que tem, assim, o signo ascendente e o que ele marca, assim? Por exemplo, tem gente que fala que depois de uma certa idade, o ponto dominante é o ascendente. Isso é correto? Não, assim, na verdade, o seu signo solar sempre vai ser o mais reforçado em você. O que acontece é que com o tempo você aprende a usar melhor o seu ascendente, que o ascendente é a nossa máscara, o nosso filtro. Então, a partir do momento que você tem maturidade para usar isso, você consegue esconder melhor a tua personalidade. Isso a gente aprende com o tempo. A gente domina o nosso impulso, né? A nossa personalidade primal, né? Básica. E o ascendente, ele serve para isso. É como se ele fosse uma tela, um filtro entre nós e o mundo. Na numerologia, se eu não me engano, tem um LO que funciona mais ou menos assim. É a expressão, que é o número do externo. Então, muitas vezes você conhece aquela pessoa e você capta por aquela energia que ela está emitindo. Então, você fala, nossa, que pessoa legal, que pessoa maravilhosa, mas vai viver com ele. Então, esse primeiro momento é o ascendente. Então, você não me conhece, você está me vendo a primeira vez. O que você vai enxergar primeiro é esse ascendente. E é muitas vezes onde as pessoas se enganam. Sim, assim, a primeira impressão fica, mas não é a verdadeira. Tão legal, nossa, agora achei o homem da minha vida, mas vai viver com ele, né? Ou a mulher, né, exatamente. Pedro? Vai viver junto para ver. Aí é que são elas, né? Por isso que as ferramentas de autoconhecimento é fundamental para a gente se descobrir. Não é descobrir o outro, é descobrir a nós, porque a responsabilidade que nós assumimos ao vir para o planeta Terra é a nossa evolução, não é a do outro. Eu sempre falo, Cleusa, que assim, o mapa ele vai ser o seu manualzinho de instrução. Quando você compra alguma coisa que você não sabe mexer, aquilo é misterioso para você, aí você já começa a falar que aquilo não presta, que aquilo é mal feito. Mas se você lê o seu manualzinho, você vê, esse botão, se você ligar com esse, funciona melhor. Se eu colocar dessa forma, ele vai responder melhor. A gente também é assim. Então, se a gente se conhece, se a gente sabe como a gente funciona, você sabe trabalhar melhor aquilo em você. A sua personalidade vai fluir melhor. Porque eu falo que o mapa é um localizador e nós somos o território, né? Então você tem que explorar. Você tem um guia na mão,
você vai ter que explorar aquele território. Aí você vai descobrir suas potencialidades, assim, os seus defeitos, suas qualidades. Os pontos fracos, os pontos fortes, né? E uma outra pergunta que sempre as pessoas fazem. Por que eu não me caso? O que acontece? Eu não me casei. Eu pego senhoras aí de 60 até 70 anos que nunca se casou. Só que aí no mapa numerológico, aí eu vejo que não é o objetivo da reencarnação dela, não é aquele. Então, na astrologia também você consegue ver isso daí? Tem, e eu vou te falar. Se você tiver virgem na casa 7, dependendo da posição do mapa, já dificulta a coisa. Por quê? Porque você escolhe muito. Então a sua peneira é tão fechada que não passa nada. Então, aí o que acontece muitas vezes é isso. A pessoa até tem a oportunidade, aparece pessoas. Eu já interpretei mapa de pessoas assim. Que assim, eu não namoro, não faço isso, não conheço ninguém. Daí eu falo, mas onde que está a tua régua ali? Você está pondo a régua muito em cima, ninguém vai alcançar. Você tem que, às vezes, diminuir um pouquinho a sua régua para as pessoas começarem a chegar perto. Então, vai muito do que está no nosso mapa. Se o seu mapa não é para casamento, é porque aquilo não é importante para você. Mas não que ninguém tentou se aproximar. Mas muitas vezes a própria pessoa repeliu a ideia. Porque eu vejo assim no mapa da pessoa, porque em certas idades, aparece ali, teve a oportunidade de se casar, ter filho, constituir família, mas a pessoa rejeitou. Então aí chega na velhice muito arrependida porque não deu oportunidade para ela viver Quando a isso. oportunidade bateu na porta, ela não abriu. Não. E nós estamos já encerrando a primeira meia hora. Aí quem quiser fazer pergunta, depois pode fazer pergunta sobre o signo para o Marcos, ou pode também fazer da numerologia. Então os nossos telefones, quem quiser fazer o mapa com você, qual o telefone? Aí pode estar fazendo no mesmo telefone do seu espaço, que a gente atende lá. O 2854-2213. Isso, ou no WhatsApp do espaço da Cleusa Cirilo também. Que é o 98555-6364. E também o meu, que você pode mandar um WhatsApp para mim, que é o 940-32-8391. Você tem algum celular, se a pessoa quiser já falar, tirar dúvida com você? Tenho, mas eu vou procurar aqui, depois eu já passo no ar. Tá. Que eu não vou ter aqui de cabeça. Então, os telefones são 2854-2213, tanto para marcar mapa comigo ou com o Marcos, ou então com a Sandra no 98555-6364 e também no meu 940-328391. Depois, na próxima semana, eu já passo da Stephanie, que ela cuida das consultas online, tanto para mim quanto para o Marcos. Hoje eu não peguei o telefone dela. Mas a gente vai passar. Se ligar nos outros telefones também, a gente consegue passar por WhatsApp o número. Sim. Estamos retornando com o Despertar da Alma. Agora eu abro os telefones para o ouvinte. Antes falando também do meu trabalho com a constelação familiar sistêmica, mas dentro da visão espiritual. O mapa numerológico, o mapa astrológico com o Marcos, o tarô, que eu dividi em tempos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, e também a terapia quântica, que pode ser feita online. Então, as consultas online, quem cuida dessa agenda é a Stephanie. E o telefone da Stephanie é 913-162396. Então, 913-162396.
E os outros telefones, que é o 2854-2213, se você quer fazer o mapa astral com o Marcos. E o Marcos também aplica reiki, né, Marcos? Isso, a gente também dá curso de reiki para quem quer se formar. E a terapia, que é você e a Sandra que faz a terapia com o reiki. E o meu, se você quer passar uma mensagem, é o 940-328391. Então, tem alguém na linha, Pedro? Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? É um prazer imenso falar com a senhora. O prazer é todo meu. Com quem eu estou falando? Meu nome é Vanilda. Oi, Vanilda, o que eu posso te auxiliar? Eu posso fazer uma pergunta para uma amiga? Pode. Ela é tímida. Ela está aqui do meu lado. Ela queria saber, ela tem que dar o nome dela e eu não sei o que eu Depende da pergunta, a gente precisa dos dados. Tá certo. O principalmente nome e o signo. A data de nascimento. Tá, a data do nascimento dela, deixa eu perguntar aqui para ela. 24/3 de 69. Ela é de Libra. Ela... De Libra, não, ela é ariana. Não, Ariana. Desculpa. A gente começa a soprar, que a gente assopra errado. Geralmente o ariano, eu acho, é o Marcos que responde isso daí. Como que é o Qual que é a pergunta? Que ela é tímida. Deixa eu ser rápida, porque tem muita gente esperando pela senhora. Ela quer saber, ela está com um flerte com uma pessoa, ela é viúva. E ela queria saber, porque o moço tem o mesmo signo dela, e uma hora conversa, uma hora conversa, ela quer saber se tem possibilidade de dar certo os dois. Tá. Bom, vamos falar primeiro sobre o signo, né? Ariano é muito impulsivo, né? Então, vai muito do momento. E o ariano, ele se interessa e desinteressa muito rápido pelas coisas. Certo. Não sei se sua amiga está agindo de acordo também. Então, pode ser que ela está criando uma expectativa muito rápida e, às vezes, ele não está dando a resposta na mesma altura. Entendo. Pense o número de 1 a 22. 20. Pode ser que dê certo mais para frente. Agora, no momento, ela tem que conhecer, ela tem que mudar esse temperamento que o Marcos disse, né? Isso, e com muita sede ao pote. Isso acaba afugentando o outro ariano, porque ariano não gosta de ninguém pegando no pé. Então, se o rapaz também é ariano, então ela tem que ir com mais calma, fingir que não está muito interessada, deixar ele partir um pouco para a conquista. Porque o ariano também gosta de ser desafiado. Muito agradecida. Um abraço enorme para vocês e muito sucesso aí, Marcos. A gente vai estar contando com você. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço para você. Tem mais gente na linha? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Claudete, já sou sua fã há muitos anos, agora vou ser fã do Marcos. Ah, que bom. Bom dia, Claudete. Agradeço. O programa sempre foi top, hoje está mais ainda. O Marcos, ele é meu sucessor, é o meu filho. Ah, então ele vai ser meu filho também. A gente vai seguindo na linha. Vamos formar uma família, melhor, né? Uhum. Então, Cleusa, é assim, eu tenho 57 anos, eu nunca tive muito sorte com serviço e com dinheiro. Eu sou do dia 12/1/64, sou de Capricórnio. A minha situação financeira não tem nada, não ganho nada. Eu queria saber se futuramente eu ainda vou ganhar um dinheiro, que eu tenho esperança que ainda vou ganhar muito dinheiro. Eu já pedi para o universo. Então, o Marcos responde, né, na astrologia. Eu vou falar o que se espera de um capricorniano, né? Capricorniano, normalmente, ele não nega serviço. Eles são bem... assim, resilientes com relação a trabalho, só que eles tendem a ser um pouco mandões, então isso cria um pouco de conflito com chefia também, por causa da teimosia. Você falou tudo, Marcos. Então é isso, provavelmente é isso que te atrapalha um pouco no desenvolvimento. É porque no serviço que eu trabalhava eu era muito mandona e com certeza eu era também mandada embora. É porque daí você não cria pontes, né? Aí você cria só o antagonismo.
Aí todo mundo fala, vamos tirar alguém, vamos tirar quem? Ah, aquela lá que é mais chata, mais teimosa. Eu sempre fui muito trabalhadeira, muito elogiada pelos meus serviços, mas no fim me mandavam embora. Então, por causa dessa falta de flexibilidade. A Cleusa já fez os seus numerozinhos aqui, ela vai te pincelar um pouquinho mais. Beijo, Marcos. É porque, obrigado. Assim, é Claudete, né? É. Claudete. Então, pelo os seus números, como você nasceu em janeiro, você tem muita ligação com o arquétipo pai. Então, o masculino é muito forte na sua frente. Então, assim, o de ser mandona, também você traz o desafio com que a pessoa tende a querer tudo do jeito dela. E como você traz o número 6 na sua tarefa encarnatória, você também é um pouco manipulador, então você quer resolver tudo para todo mundo. Verdade. E isso aí acaba se voltando contra você, porque aí as pessoas te acham intrometida, palpiteira, né? Nossa Senhora, acordar com isso hoje, tudo verdade. É bom que já vai se revelando uma dúvida que você tinha. Eu queria saber a parte do financeiro. Quanto que eu vou ganhar dinheiro, Olga? O financeiro é assim, você tem que fazer as pazes dentro de você, que é aquilo que a gente falou da criança interior, com pai e mãe, porque você traz pai e mãe no desafio. Então pode ser que lá na sua infância você se sentia rejeitada, não apreciada, e isso trouxe para você até essa característica de querer ajudar todo mundo para ver se alguém te reconhece. Entendeu? Então, a partir... Você falou tudo para mim, tudo. Agora você falou tudo. Então, para que o dinheiro flua na sua vida, tem que haver essa integração com pai e mãe. Porque você veio para multiplicar, veio para crescer. Inclusive, você tem inúmeros talentos. Pode resgatar muitas almas a partir de agora com aconselhamento, com alguma terapia. E para o financeiro, eu posso estar fazendo o quê, Vai perdoando pai e mãe para libertar a sua criança interior dessa amarra que tem aí. Meu pai é falecido, eu fui criada com ele, mas a minha mãe teve épocas que a gente tivemos atrito, mas eu já perdoei ela no meu coração. Ela tem 97 anos. Eu já perdoei, porque agora só resta ele. Mas tem que trabalhar a criança interior. Não sei se você ouviu eu falando de uma cliente que eu fiz a terapia com ela. Eu vi. E aí veio tudo à tona aquilo que estava no inconsciente, porque a criança interior é o inconsciente, né? Então fica preso ali num círculo vicioso que não sai. O que eu te recomendo é assim, que você faça a sua constelação. Uhum. Tá bom? Olga. Tá, meu amor, muito obrigada. Deus abençoe você, abençoe o Marcos. Você tá também, Claudete, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, que você seja abençoada e que você comece esse caminho de prosperidade. Fica com Deus. Beijo. Amém, beijo. Tem mais alguém? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Osvaldo. Bom dia a ambos. Bom dia. Bom dia, Osvaldo. Osvaldo, você fala de onde? Eu falo de Jundiaí, da cidade de Jundiaí. E qual seria a sua pergunta? A minha pergunta, eu nasci em 4/9/1957 e eu sempre trabalhei a vida inteira, sempre tive bons trabalhos, né? Agora, nessa atual idade que eu estou tendo muita dificuldade em encontrar trabalho, inclusive minha situação financeira está bastante difícil, né? E eu gostaria de saber qual o motivo, né? Às vezes, quando eu consigo alguma coisa, permaneço apenas 1 mês, 2 meses, né? Tempos bem curtos, né? E eu estou tendo dificuldade para retornar ao mercado. Às vezes eu me pergunto, será que eu devo insistir nesse emprego,
onde eu sempre trabalhei com hotelaria, né? Ou eu devo mudar para uma outra área, fazer uma outra coisa? O Marcos responde como... Falar um pouquinho sobre o signo de Virgem, né? Que a Cleusa conhece bem. Normalmente, virginiano, eles não negam trabalho. Eles precisam, na verdade, estar ocupados para eles se sentirem úteis, para eles se reconhecerem enquanto pessoas úteis também, né? Porque essa palavra para o virginiano é muito importante. Você falou que trabalha com hotelaria. O virginiano, ele tende à organização e a cuidar dos outros com muita facilidade. Então, assim, isso já é um dom que você tem de organizar e cuidar. Então, ótimo. É isso que você tem que ver se está fazendo também na sua vida pessoal. Até porque, como ele traz uma tarefa encarnatória com o número 8, a palavra-chave é organização. Porque administrar bem o tempo, saber fazer. Agora, assim, tirando o signo de virginiano, né, que é meio chatinho, né? Então, isso é a Cleusa que está falando, tá? É porque eu sou virginiana, viu, Oswaldo? Olha, eu sou ascendente virgem também, viu? Vixe, então reforça tudo. Aí é pior ainda, viu, Oswaldo? Porque eu sou multiplica por 2. Sagitário, aí melhora um pouquinho. Então, assim, e como você traz um desafio maior com 0, então você é um pouco inconstante. A sua vida é turbulenta. Então você enjoa com muita facilidade das coisas. Verdade. Entendeu? Então, para você firmar num trabalho, porque assim, você já tem o dom de trabalhar. E nasceu num dia que está ligado à responsabilidade, a ética, a moral, principalmente dentro do trabalho. Sim. Agora, se você não tiver um foco e não tiver disciplina, você vai ficar a vida inteira que nem cachorro correndo atrás do rabo. É um problema porque o virginiano, ele é um signo mutável. Então, ele gosta de mudanças. E apesar de você ser uma pessoa, assim, predisposta a trabalho, como a Cleusa falou, enjoa muito rápido, você precisa de um trabalho que te dê movimento, que não tenha uma rotina muito fixa. Eu sempre falo que virginiano, assim, gosta de viver perigosamente, né? Eles gostam de novidade todo dia, movimento. Então, tem que ser um trabalho que te ofereça isso também. Verdade, porque eu já tenho 35 anos de hotelaria, 11 anos eu viajei o mundo inteiro. E aí você estava bem. Fazer essa proeza, em 11 anos, trabalhar em 22 hotéis fora do Brasil. Exatamente isso tudo que vocês estão falando. Então, agora você pode até ensinar o trabalho que você faz para outro, viu? Não, sem dúvida. É o que eu mais gosto de fazer, ensinar também. Porque a partir dos seus 56 anos, então abriu-se o potencial da maestria para que você passe para o outro conhecimento que você já tem. Que bom, fico muito feliz de ouvir tudo isso. Olha, normalmente virginianos dão uns bons professores, viu? Posso falar até pela própria Cleusa. É muito elogiada pelos alunos lá do espaço. Que bom! Tá bom, então, Oswaldo. Muito obrigado, viu? Felicidade para vocês. Você também. Um grande abraço. Lindo dia. Tchau. Tchau. Tem mais gente? Alô? Oi, Cleusa. Oi, bom dia. Bom dia, já falei muito com você. Já? Eu sou uma deficiente, falei com você, eu tentei falar com você que eu queria fazer 2 perguntinhas, mas na época eu não consegui pagar. Aí você falou que depois eu ligasse para você. Eu gosto muito de você. E você não ligou? Não liguei mais. Então, bom, hoje tem a oportunidade de estar fazendo uma pergunta. Devia ter ligado, porque aí eu fazia alguma coisa para você. Eu sei, mas eu vou ligar. Escuta, um abraço para esse moço também, que eu não sei o nome. Que eu peguei o programa. Eu sou o Marcos. Fala seu nome para mim. Meu nome é Lucila. Lucila?
E o que você gostaria de perguntar hoje? Eu queria saber sobre o meu futuro, assim, no geral, como que vai ser, que ano que eu tô, qual é o meu karma, né, o número do meu karma. Esquece o karma, viu, Lucila? Porque desde 2012, o karma nosso, ele foi extinto. Então, agora, o que vem como karma são os espelhos. E quem são os espelhos? As pessoas que estão ao nosso redor. Então, vai refletir aquele ponto que não agrada. Então, ao invés de você criticar o outro, você se pergunta: o que eu tenho que melhorar? Aonde eu tenho que me curar? Entendeu? Então, não fica levando tudo para karma, não, porque isso já não tem mais peso. Que dia que você nasceu? Eu nasci 12/1/60. Tá. Que signo que ela é? Capricorniano. Capricorniano, ele é a terra montanhosa, né? O Capricórnio, ele é regido por Saturno, né? Que rege o esqueleto, rege a estrutura. Então, com certeza, você já tem uma posição de Saturno comprometida no seu mapa. Então, a sua relação com o pai também deve ser um pouquinho conflituosa. Eu nem conheci meu pai nem minha mãe. Eu fui criada por outra pessoa. Minha mãe me deixou no hospital, que quando eu nasci, eu já nasci cega, ela não me quis. Então, porque já tem essa relação com o pai, isso já é de outras vidas. Por isso que quando a gente nasce, a gente é responsável pela escolha dos pais, viu? Não são os pais que escolhem a gente, não. Somos nós que escolhemos eles. Que horror! Eu escolhi um pai e minha mãe que me abandonaram? Sim, você já sabia disso. Credo, como é que fui escolher? De repente, porque você quis... tinha que passar por tudo isso. Que maluca que eu sou! Para aprendizado. Porque em outras vidas você fez muita magia envolvendo aí família, pai e mãe. Ah, tá. Então, nessa vida, você veio para resgatar isso. Então, eu queria que você me explicasse uma coisinha, rapidinho. Eu fiz o curso de Reiki. Só que, como eu não enxergo, eu não consigo fazer o desenho. Eu não consigo imaginar o desenho do Chokurei, Mas você imagina e repete o mantra. Mas o som é tão importante quanto a imagem. Sim, porque o Marcos, ele é mestre de Reiki. Então eu queria ter uma aula com alguém de novo. Não que eu não tive... foi muito bem dada a minha aula com a professora. Só que eu estudei numa escola que tinha muitos alunos. Então tinha que ser tudo muito rápido, né? Então, quando eu for dar o curso, você pode participar. Porque o Marcos, ele que dá a parte teórica toda, ele passa todos os ensinamentos. Mas já te adianto, Lucila, que assim... o poder do som do Reiki, a gente fala que é o som ou a imagem. Se você é cego e não consegue visualizar os símbolos, o som repetido 3 vezes, ele tem o mesmo poder do desenho. A mesma coisa que eu falar Chokurei, Reiki, a mesma coisa? Isso, você fala Chokurei, Chokurei, Chokurei. Você ativa o poder do símbolo dessa forma. Porque eu não consigo nem ver a cor, né? Que nem quando eu vou às vezes no centro, eu gosto muito de ir no centro, né? Tinha um centro que eu ia, que eles mandavam a gente pensar na cor. Pense no amarelo, agora pense no branco. Eu não pensava, porque eu nunca vi, né? Então eu não consigo. Fica uma coisa meio estranha, né? Então, nesse caso, o que você tem que trazer é uma informação relevante para você. Pensa num som, quando fala azul, você pensa num som mais calmo, som do mar, som relaxante. Quando for amarelo, é um som de passos de pessoas assim caminhando que vai alertar você. Ai, que bom. Porque daí ele vai trazendo isso. E o vermelho, você pode... uma sensação de calor, uma sensação quente. Né? Então, você pode imaginar isso. Passar um telefone que não seja Zap para mim? Que eu não tenho Zap, né? Não, o telefone do espaço, a gente tem um telefone fixo e tem um telefone de WhatsApp. Para quando ela fazer o curso, eu ir lá, né, você? Então, o telefone do espaço é o 2854-2213.
ligar aqui. Então, liga lá, Lucila, e assim, saia da condição de vítima. Se veja como um ser humano que veio aqui aprender, mesmo sem a visão. E como o Marcos disse, o som é muito importante, porque às vezes quando a pessoa fala uma palavra pra gente, dependendo do tom daquele som... A pessoa usa? Ela vai você ficar com raiva ou vai ter um acalento com aquela palavra. Tá bom, Lucila? Tá batendo a porta. Ó, amo vocês. 2854... 2854-2213. Tchau, lindos. Tá, obrigada. Um grande abraço. E o programa chegou ao fim. Infelizmente, chegou ao final. Ao fim. Nossa, como passou rápido, 1 hora. Né, Pedro? Então, na quinta-feira que vem, a gente está aqui novamente das 9h30 às 10h30. E a segunda meia hora a gente reserva para atender o ouvinte. Isso mesmo. Então, os telefones de lá é o 98-555-6364 e também o telefone da Stephanie para você agendar online é o 913-162396. E chegou ao final, agradeço o Pedro aí por aturar a gente até agora, técnica, né? Agradecendo a Rádio apoio, Mundial, né? A todos os ouvintes. Até quinta-feira, se Deus quiser. Boa semana.